E aí, time, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Fala Sebrae. Eu, Igor Drude, estarei aqui com vocês tratando de um tema muito importante. Olha só, se você toma todas as decisões do seu negócio e sente que a sua empresa só anda quando você está empurrando, botando energia, então seja muito bem-vindo que a gente vai bater um papo direto para você. Vamos explorar aqui como liberar seu tempo, tornar sua empresa menos dependente de você. Bora fazer esse negócio rodar de verdade? Vamos ver aqui a nossa primeira pergunta. Olha que legal, pessoal. Por que decisões simples, básicas, ainda travam tanto o meu tempo e minha agenda dentro desse negócio? Em geral, pessoal, esse tipo de coisa acontece porque nessa fase de evoluir o seu empreendimento, você está agora sentindo falta, sentindo as dores de desenvolver algo mais estruturado que não dependa mais de você. Porque no começo, a maioria dos empreendedores tem um autoemprego, ou seja, tudo depende da minha atividade, da minha ação, eu que vendo, eu que construo, eu que descubro o mercado, eu que resolvo as coisas com o cliente, enfim, resolvo tudo que tem aqui dentro em cima de mim. Isso é quase que um autoemprego ali dentro. E isso tem um teto muito baixo, porque nós somos limitados. Eu tenho uma série de incompetências, você que está nos ouvindo tem também, nós não conseguimos fazer tudo o que nós desejamos porque nós temos uma série de limites fisiológicos, temporais, de talentos, enfim, somos limitados. Por isso você, o quanto antes, precisa fazer duas coisas. Primeiro, mapear e desenhar os seus principais processos, atividades, coisas que você faz dentro do seu negócio para que você possa justamente fazer o quê? Delegar, dar autonomia para que outros profissionais, mais pessoas do seu time possam executar. Se você não conseguir fazer isso o quanto antes, pessoal, esse tipo de coisa vai continuar travando o crescimento e a aceleração do seu negócio. Você, empreendedor, vai ser o principal gargalo do seu sucesso. Então, time, construam aqui um modelo que vocês consigam levar autonomias para as pessoas, apresentem para elas esses processos desenhados e como elas precisam atuar, dê a elas uma política clara de como precisa ser essa execução, o que é um nível de qualidade, por que faz sentido, o que não faz, o que vocês esperam, o que vocês não toleram. Deixem as coisas muito, mas muito claras dentro do negócio de vocês. Isso vai ajudar com que vocês construam, até dentro da dinâmica das atividades da casa, o que a gente chama aqui de governança. Ou seja, até onde as decisões são tomadas por vocês, até onde as decisões são tomadas pelo time, enfim, dê essa capacidade para que o time tome as decisões dentro do seu campo de atuação. E por fim ali, pessoal, vocês vão começar a discutir um pouquinho mais dessa fase de evolução, porque a gente não vai ter as respostas certas o tempo todo. Tem muita coisa que vocês vão construir em conjunto, porque o negócio está começando, está se estruturando. Por mais que você tenha mais experiência, por mais que você tenha mais autoridade, jamais deixe de ouvir o seu time. Eles estão ali com a mão na operação, estão com o umbigo no balcão, estão ouvindo o cliente. Ouça esses feedbacks e cocriem esses processos, ajustem eles, porque a empresa não será mais a mesma. Aquela empresa no qual você tem tudo centralizado não é a mesma empresa que vai ser conforme você vai crescendo. Estruture e amadureça o seu negócio. O que impede minha equipe de assumir mais responsabilidades no dia a dia? Tema polêmico aqui, pessoal, porque muitas vezes a gente fica falando dentro de casa, né? Ah, é porque tem que ter senso de dono, porque tem que vestir a camisa e tudo mais. Mas, pessoal, isso numa época atrás, em gerações atrás, era muito mais fácil. Por quê? Porque nós tínhamos uma escassez tão grande de oportunidades de trabalho, de oportunidades de vida, nesse nosso Brasilzão que estava se desenvolvendo, que, pessoal, a galera, muito naturalmente, se vinha instigada a pegar essas oportunidades pela mão e aproveitá-la muito bem. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Santa Catarina, especificamente, tem quase que uma situação de pleno emprego. Então, o desemprego é baixo, nós temos muitas oportunidades de trabalho, muitas oportunidades para empreender, temos uma cultura empreendedora. Então, aqui em Santa Catarina, time, vocês precisam ter um cuidado maior na hora de cativar e cultivar os seus times. Não esperem de uma forma orgânica, uma forma natural, as pessoas venham apaixonadas para querer vestir a camisa do seu negócio. Dificilmente. E, de novo, não é porque as pessoas são más, porque elas têm preguiça, porque elas não querem. Pelo contrário, o mundo de abundância que nós temos hoje faz com que elas pensem muito nas oportunidades que elas tenham, que muitas vezes ela pode ficar em casa e fazer um troquinho que muitas vezes é quase compatível com o salário que você vai pagar para ela. Então fiquem atentos que vocês precisam construir mecanismos muito claros de desenvolvimento, mecanismos muito claros de oportunidade dentro do seu negócio.
olhe para os seus colaboradores, olhe para aqueles candidatos a vagas da sua empresa como se fossem clientes. Você precisa vender para eles que ali tem uma boa oportunidade. Sabendo disso, pessoal, com esse time que está dentro de casa, deixe muito claro quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os propósitos, não somente do negócio, mas como deles, o que se espera desses caras ali dentro. Porque as pessoas precisam ter uma linha muito clara de aonde elas precisam chegar, o que elas precisam entregar, o que se espera delas para que elas cresçam, o que se espera delas para que elas permaneçam e também, pessoal, o que acontecerá se alguns números, algumas combinações não acontecerem dentro de casa. Consequências. Deixem isso muito claro dentro de casa. Isso traz uma cultura de confiança muito boa, porque existe transparência, existe clareza, as pessoas confiam de que elas vão poder alcançar um número, atingir um status que é possível. Então, deixe isso muito claro dentro do dia a dia do seu negócio. Outra coisa que é importante também é que dê espaço para que as pessoas construam suas próprias realizações. Quando a gente olha as prioridades que o ser humano em geral tem, nas mais básicas nós temos as questões mais fisiológicas, as questões de segurança do seu corpo, do seu ser, e lá no topo das prioridades nossas, pessoal, temos ali a autorrealização. Faça com que os indivíduos se sintam realizados dentro do seu negócio, mesmo que seja um pequeno negócio, mesmo que a posição, pessoal, não seja nada estrelada, mas ali ele precisa ter uma certa autonomia de fazer, de construir, de criar, de experimentar e de errar. E todo esse processo, pessoal, é dentro de um conjunto de atividades que vocês deram essa autonomia para que as pessoas façam e estarão juntos avaliando e aprendendo, avaliando e aprendendo. Então, cuidado com o delargar dentro do dia a dia do seu time. É muito diferente do delegar. Deixem claro o que vocês precisam, o que vocês demandam, até onde elas podem ir e de que forma elas podem se realizar dentro do seu negócio. Até quando é viável tocar tudo sozinho dentro do seu negócio para seguir crescendo? Time, vamos lá. Quando você está empreendendo e fazendo muita coisa sozinho, você vai chegar até um certo nível de negócio. E esse certo nível de negócio, ele é baixo. Você nem arranhou ainda o seu potencial de mercado. Então, a primeira coisa que você precisa saber, cara, onde está essa régua? Até onde eu consigo, colocando minha energia a crescer e até onde eu consigo tomar decisões sem depender de pessoas, pessoal? É até o momento que você começar a perceber que o dinheiro está vazando da tua mão. Por você ser limitado, você não consegue atender mais clientes, você não consegue atuar melhor no desenvolvimento do seu mercado, porque ora você está tirando nota fiscal, ora você está resolvendo burocracias, ora você está indo na prefeitura, ora você está resolvendo questões internas ali dentro, que estão tirando a sua energia do principal foco do seu empreendimento, que é vender, crescer, ampliar, expandir. E você chega nesse momento e olha, cara, eu estou sendo competido com o mercado e com as atividades burocráticas e também, pessoal, eu estou fazendo coisas que já têm uma certa padronização, ou seja, eu sei como é o padrão de vendas, eu sei como é o padrão de atendimento, eu sei como é o padrão de algumas atividades burocráticas, ou seja, você já estabeleceu alguns padrões, existe uma certa rotina, existe uma certa repetição. Se você chegou nesse momento, aqui está a temperatura ideal de você parar tudo e pensar, caraca, hoje eu sou o grande gargalo desse negócio. Por quê? Porque você não está conseguindo agregar mais nada de novo. Chegou num teto operacional que você não descobre coisas novas para se aprimorar, você não consegue inovar, você não consegue fazer mais dinheiro, enfim, travou, truncou. E isso é importante você estar atento. Mas Igor, eu já estou sentindo meio truncado, mas não tenho esses padrões. Aqui é importante você entender, pessoal, estar atento, estar muito sensível. Esses padrões serão justamente os processos que você vai deixar meio que prontinho para a chegada de novos colaboradores, chegada de mais pessoas dentro do seu time. Traga essas pessoas quando tiver o mínimo desses padrões que você construiu. A não ser que você tenha um perfil de liderança que é mais aberto, mais co-criativo, que você vai trazer pessoas que vão ajudar a construir padrões e processos que você talvez não domine. Você não é bom de vendas e vai trazer um vendedor, é com ele que você vai co-criar os seus processos comerciais. Você não é tão bom de finanças e precisa dominar um pouquinho mais desses processos, traga um profissional desse que ele sim vai co-criar contigo as melhores práticas financeiras dentro do seu ambiente de negócios. Mas o importante aqui, pessoal, é o quê? O empreendimento demanda muito da energia vital do empreendedor no seu início. Então, no começo, você sim vai demandar mais horas de vida tua, você sim vai falar mais com o cliente, você sim vai desenvolver melhor o seu produto, porque isso está na raiz de empreender, usar da sua criatividade empreendedora para construir isso.
sozinho ou com teus sócios ou com aqueles profissionais que vão ser assim, ó, vitais para o desenvolvimento do seu negócio. Se delegar é certo, por que ainda parece tão arriscado? Time, se você está com esse tipo de sensação, de sentimento, essa dorzinha no coração, é que provavelmente aqui você está com um medo de abrir mão de algumas decisões, de algumas práticas, de alguns processos, achando que somente você consegue fazer do jeito certo, somente você sabe a melhor forma de lidar com esses movimentos. Aqui é preciso olhar por duas óticas aqui. Primeira, esses processos, essas práticas, essas atividades que estão contigo, você ainda não delegou, talvez você não tenha delegado porque não tenha ela mapeado, não tenha ela desenhada assim, nem tenha ela descrita de como ela precisa funcionar. E às vezes você transmitindo isso de boca, transmitindo isso de uma forma informal para alguém, você já deve estar sentindo que talvez não esteja da melhor forma, você não esteja talvez sendo melhor entendido, enfim. Esse tipo de sensação pode ser por causa justamente desse mau entendimento do que é um processo desenhado. E pessoal, processo não tem muita mágica. Descreva ele como se estivesse narrando uma história. Faz assim, depois faz assado, depois acontece isso. Nessa situação você pode vir para cá ou pode vir para cá. Rabisque isso, escreva essa historinha. Isso por si só já é um mapeamento de processo. Isso vai te dar mais segurança, mais tranquilidade de você começar a levar esse tipo de decisão, esse tipo de atividade para outros colegas, outros profissionais dentro do seu time. Aqui você quebra um pouquinho desse seu medo. Segundo ponto, pessoal, pode ter uma questão comportamental. Muitas vezes é da natureza do empreendedor ser mais centralizador. Por que isso? Porque a gente passa muito tempo desenvolvendo produto, desenvolvendo um negócio, falando com o cliente e sendo o eu empresa. E muitas vezes a gente se acostuma com esse ambiente acreditando que isso é o nosso negócio. Quando não, isso precisa ser uma fase do negócio. Então, empreendedores, olhem para si, olhem para dentro da sua consciência, da sua experiência e percebam o quanto que isso ainda é parte do seu dia a dia, ou seja, essa fase de descoberta, e o quanto de padrões já tem acontecido na sua realidade. Ou seja, cara, tá meio repetitivo o meu processo comercial. Está meio repetitivo minhas atividades burocráticas, está meio repetitivo o meu relacionamento com o cliente. Ou seja, essa repetição, essa rotina, quer dizer que você já tem um certo processo rodando, mesmo que não esteja formalizado por meio de um desenho, por meio de uma escrita. A partir desse momento, pessoal, você precisa parar de ficar sendo o grande centralizador dominante desse tipo de atividade para que isso seja transferido para a sua equipe. E como que você vai fazer isso? Primeiro ponto, o mapeamento de processos, como a gente falou. Segundo, construção de ritos para que você desenvolva o seu time, para que ele tenha essa capacidade de absorver essas práticas e ir aprendendo continuamente e você avaliando junto com eles a sua performance, o que precisa melhorar, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser adaptado no processo em si. Uma coisa é você fazer, outra coisa é seu time fazer. Isso pode mudar, inclusive, o desenho da operação. E você, pessoal, não ter medo de estar aberto a aprender com os outros, que muitas vezes isso acontece com o nosso empreendedor. Ele acredita piamente que ele, por ter um grande domínio do negócio, é o único tomador de decisão, é o único responsável em fazer essa empresa crescer. Confie mais nas pessoas, confie mais no seu time. Não é simplesmente tapar os olhos e delargar. Não, pelo contrário. É você monitorar, sem fazer microgerenciamento, mas monitorar performance, resultado, deixar claro para as pessoas o que faz sentido, o que não faz, porque isso gerou resultado, porque isso aqui não gerou. Isso vai fazer com que você treine mais as pessoas, vai fazer com que você dê oportunidade para que elas experimentem, explorem mais e, principalmente, time, vai fazer com que vocês construam uma cultura dentro do seu negócio. E, de novo, essa cultura não é somente o que você faz, mas justamente o que você tem compartilhado de boas práticas, bons valores com toda a sua equipe. Por que a rotina sempre atropela o que deveria ser estratégico? Time, isso é dor de empresa pequena, isso é dor de empresa média, isso é dor de empresa grande, enfim, isso pega todo mundo no calcanhar de manhã. Por quê, pessoal? Porque nada como a realidade para fazer um plano ser ajustado. Porque muitas vezes, o que é um planejamento? O planejamento é uma ficção. Você está hoje, no presente, desenhando o que a sua imaginação, por meio de dados, por meio de fatores reais do mundo real de hoje, pensa sobre o futuro. Eu quero alcançar aquele ponto B e para isso eu vou fazer isso. Vou caminhar. Você constrói um caminho até você chegar naquele ponto B.
Mas, pessoal, reflitam comigo. Aquele ponto B, ele ainda não existe, esse caminho ainda não foi trilhado, é uma ficção. A gente constrói essa ficção para organizar melhor as nossas rotinas e aquele objetivo ser atingido. E aí, a partir do agora, desse momento, a gente começa a viver as realidades rumo àquele futuro. Só que aí o mundo é cruel, ele vai trazer para nós novas coisas, ele vai trazer para nós novos fatores, vai trazer para nós novos problemas, novas intempéries, enfim. A realidade, ela tem muitas imprevisibilidades e muitas vezes isso começa a competir com o quê? Com aquele desenho que a gente fez. E a gente começa a ver o que priorizar. Será que eu estou priorizando o que é importante ou estou priorizando o que é urgente? Será que eu estou priorizando o que é necessário ou estou priorizando o que é estratégico? Aí começa uma discussão muito forte sobre, primeiro, critérios de tomada de decisão dentro do negócio e, segundo, a forma como vocês monitoram o plano estratégico do seu negócio. Então, comece a condicionar o seu negócio sob essa perspectiva. Primeira, pessoal, quais são os fatores de tomada de decisão que fazem a gente escolher A ou B? Fazer X, fazer Y. Porque muitas vezes vocês vão escolher entre o que está no plano ou entre uma contingência nova que a realidade te trouxe. É um problema com o cliente, é uma coisa nova na legislação, é a entrada de um competidor, enfim. Várias dessas coisas novas que vão surgir e que não estavam lá no seu plano original precisam aparecer na mesa e vocês discutirem o quanto que isso influencia o seu plano ou o quanto que isso, pessoal, não é prioridade para vocês atuarem agora. Tenham sempre esses critérios de decisão. Segundo ponto, o teu plano, pessoal, ele não pode ser feito agora, ir para uma gaveta e vocês, cruzarem os dedos acreditando que aquilo vai se realizar piamente de uma forma orgânica. Não. O plano, ele precisa de um rito de acompanhamento para que vocês monitorem o quanto vocês estão alcançando aquele futuro desejável. Então, pessoal, sistematizem dentro de casa encontros de avaliação de performance, encontros para vocês perceberem o quanto que a realidade tem mudado frente ao que vocês desenharam, para que vocês tenham isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ajustes na rota, talvez não no ponto B que vocês traçaram lá para o futuro, aquela visão de futuro de vocês, mas no caminho, porque o caminho ele precisa ser maleável e ajustável com o quê? Com a realidade. A partir daí vocês vão ter um time mais engajado com o propósito do seu negócio, com a missão do que precisa ser executado. Vocês vão ter clientes e um mercado que vão estar mais satisfeitos com os movimentos que vocês têm feito, que por mais que vocês tenham aquela ambição futura, vocês estão muito atentos ao que o mundo tem se transformado e principalmente, time, vocês vão ter lideranças que vão estar exercitando cada vez mais a sua capacidade de gestão e de influência dentro da equipe. Hoje ficou claro, uma empresa só é escalável quando o dono não está preso às atividades operacionais. Liderar sua agenda começa com confiança, processos e decisões compartilhadas. Bora junto então, time, transformar tempo em estratégia? Quer saber mais sobre cursos e consultorias? O Sebrae está aqui para te ajudar sempre. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 570 0800. Até o próximo programa. Valeu!